Bom, é uma enorme satisfação a gente poder estar aqui participando desta atividade do Festival Som Dança, que abre esse importante espaço para a gente poder discutir a importância da dança na nossa sociedade. Especialmente porque a gente está podendo dividir aqui esse momento com a querida professora Anete Lubisco, que faz parte da minha trajetória de formação na dança e também é uma figura importantíssima para o contexto da dança aqui no Rio Grande do Sul. Então, agradeço a Margit por esse convite e quando ela me fez essa provocação, eu pensei em alguns tópicos, porque pensar na importância da dança para a sociedade é pensar uma série de aspectos que vai além daqueles que são tão óbvios para nós, que vivenciamos e somos profissionais da dança. E quando ela botou esse título, né, a importância da dança para a sociedade, eu tenho falado muito em muitos encontros e aulas e conferências de que às vezes o que é óbvio para a gente ainda não é óbvio para a sociedade. Então, de como a gente poder aqui nesse encontro poder destacar alguns aspectos e pontos que são tão naturais para a gente que faz dança e pratica dança, mas que às vezes estão, né, um pouco de fora da cena para a maior parte do público e que dá tanta relevância para essa coisa que a gente chama de dança. Então, foi nesse aspecto que eu penso em conduzir a conversa aqui sobre essa importância da dança, especialmente pensando no que a dança gera de bem-estar, não só físico, emocional e social, principalmente, porque eu acho que é sobre esses três eixos que eu pautei um pouco a minha prática e eu vou levantar alguns desses pontos aqui e vou deixar aqui a gente seguir a conversa de maneira bem informal, com a Anete fazendo suas intervenções, colocações, ou me ajudando com perguntas para a gente poder elucidar e deixar o mais claro possível esses tópicos. Eu queria também dar boa tarde, agradecer imensamente a Margit, porque eu também acho positivo espaços democráticos de reflexão, principalmente para provocações de, como o Ayrton coloca, sobre coisas tão óbvias para alguns e tão naturais para um contexto que, para mim, eu trabalho com dança há 45 anos, eu não sou mestre de ninguém, eu compartilho um trabalho que, para mim, é quase orgânico, porque eu vivi e de uma forma natural e trabalhei com e para a dança. Então, as provocações, o Ayrton, ele propôs provocações, vamos dizer assim, e um fio condutor para a gente tratar uma conversa, ter essa oportunidade, como eu chamo, de um espaço de reflexão e provocações. E isso na net da importância da gente ocupar todos esses espaços. A gente precisa falar mais desse ofício, desta arte da dança e todos os aspectos que a envolvem. Então, é nesse sentido, enfim, eu tenho uma trajetória como bailarino, coreógrafo, professor, mas vou começar com a questão onde eu tenho atuado muito, além de gestor público também, que é a história da dança. Eu acho que a história sempre, e a Anete historiadora, não à toa está aqui, né? A história nos ajuda não a celebrar um passado ou viver de nostalgia, mas olhar esse passado ajuda a gente a entender esse presente. Eu acho que isso que é importante, né? Especialmente para a gente reavivar a memória e poder pensar, reinventar esse nosso presente. E eu sempre digo, quando eu começo as aulas de História da Dança, que vamos pensar o registro mais antigo que a gente tem de dança, que é lá no Paleolítico, em torno de 12 mil, 14 mil anos, né, atrás, se fazia dança, gente. E eu fico sempre fazendo essa provocação, gente,
Por que que num tempo que era tão difícil para sobreviver, que tinha que caçar, que tinha que buscar alimento, que não tinha medicamento, ou seja, que se ficava à mercê, né, das doenças, que estava sujeita a todas as intempéries do clima, né, do frio, do calor extremo, das chuvas, o que que fazia as pessoas pararem para ter um momento de dança? Eu sempre faço essa pergunta porque eu acho que ela nos ajuda a entender que as pessoas paravam para assistir dança não simplesmente por lazer ou por diversão, porque é difícil a gente pensar nisso naquele cenário se a gente olhar há 14 mil anos atrás. Então, assim, é muito mais provável a gente entender que a dança tinha uma relevância e uma importância fundamental para a existência daquela comunidade, que as pessoas dançavam para entender o mundo, para poder pensar melhor aquele mundo com o qual elas lidavam e com os quais elas conviviam com as outras pessoas nessa comunidade. Então, a dança era um veículo de reflexão e de entendimento do mundo muito importante. E eu acho que, então, se a gente começar fazendo esse retrospecto, nos ajuda a entender muito que a dança ainda cumpre esse papel. Ainda que às vezes a gente tenha preconceito ou uma certa dificuldade de entender isso e pensar na dança como um campo de simplesmente entretenimento e de diversão, que é válido e faz parte, sim, do universo da dança, mas não se restringe a isso. E daí eu começo, então, trazendo um dado bastante atual, que foi o último levantamento do IBGE em 2010, em que entre todos os municípios do Brasil que foram pesquisados, a dança aparece como a segunda atividade artística mais praticada nos municípios do nosso país. Só perde para o artesanato. Ou seja, a dança está presente de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, de uma maneira muito efetiva. Ou seja, ela é a segunda atividade artística que aparece nos municípios maiores, urbanos, metrópoles, mas nos pequenos municípios. Então, eu acho que isso é um dado importante. Aí, tem uma relevância, senão não apareceria desta maneira. E pensando a partir desse dado, daí eu trago para um dado local, que é Porto Alegre, onde, através do Centro Municipal de Dança, a gente pôde fazer um levantamento e a gente identificou 103 escolas de dança na cidade, mais de 90 grupos atuando e um contingente em torno de 12 a 14 mil alunos, alunas fazendo aula de dança de maneira regular. Ou seja, isso não é pouca coisa. Então, quero começar essa conversa traduzindo, se a gente quer pensar a importância da dança da sociedade, a gente começa a olhar para os dados, porque eles estão revelando aí que existe sim uma aderência e uma adesão muito grande às atividades de dança, o que se traduz de que essa dança tem uma grande importância para os mais amplos espectros de público da nossa sociedade. Como historiadora, eu queria falar também que as narrativas históricas, assim como tu colocas, né, trazem muito a memória dessa arte, da dança, da arte enquanto dança e linguagem artística. Então é importante também esse apontamento e essa bandeirinha que o Ayrton coloca, porque há pouco estudo sobre a história da dança, né? Até porque a dança chegou de forma tardia no Brasil, né? Vamos dizer que após a Segunda Guerra Mundial, muitos europeus vieram para o Brasil. Então, há uma, vamos dizer assim, uma história tardia que chega para a gente. Então, os dados também que o Ayrton traz, também vem por trás outro aspecto histórico, que eu acho que a partir dos anos 90, que eu também vivi, que eu queria trazer um pouco, há uma mudança de racionalidade também, né? Uma abertura, vamos dizer assim, para uma geração de empregos e de transformação, diria, não é transformação, mas mudança, que vão aparecer novos professores artísticos, né? Que foi aonde eu entro também como professora de dança, porque vai haver uma outra forma de produção, economia criativa
onde a autonomia e as habilidades criativas vão ter um certo valor. E aí que eu entrei como professora de dança, e aí que eu também começo a trabalhar, não em escola, porque ainda recém estava surgindo a Lei de Diretrizes e Bases, a partir de 96, que vai abrir um campo novo, né, para todos esses dados que o Ayrton vai trazer para a gente hoje. Então, sempre é bom trazer aspectos da história, e eu estava falando antes com o Ayrton, hoje eu tenho 60 anos, e eu vim junto com a evolução da dança em Porto Alegre. Ele também, era isso que eu também perguntei para ele, né? Que a gente é quase um fato histórico também, porque quando chegou, que a dona Morgada coloca no livro que em 77 começa a era da dança jazz em Porto Alegre, eu entrei para fazer aula de jazz em 77. Então, eu vivi a própria evolução junto com a evolução da dança jazz. Então, só para salientar isso que o Ayrton coloca sobre a história e o quanto é relevante se voltar para entender a importância da dança para a sociedade, para Porto Alegre, vamos dizer assim. Isso. Então, assim, comecei com isso para a gente olhar para a história e para os dados, porque eles revelam esse lugar da dança que a gente precisa estar muito atento. E lógico que daí a Anete fala do jazz e a gente começa a ver que talvez em alguns momentos históricos algumas danças tiveram uma hegemonia ou um protagonismo maior. A gente hoje vivencia um momento em que a dança se ampliou e se amplificou de tal modo que é difícil a gente pensar numa sociedade onde a dança não esteja presente. A gente pode falar nos estilos mais usuais, né? E tem a dança, tem o balé, e tem a dança contemporânea, e tem as danças urbanas, e tem o jazz, e tem as danças folclóricas. E daí a gente pode seguir, e tem o funk, e tem a dança tribal, e tem a dança para pacientes com Parkinson's, e tem o oncodance, a dança para pessoas com câncer. A gente tem dança para a terceira idade, que não era usual historicamente, se a gente vê, né? A dança parecia ser uma modalidade mais juvenil em alguns estilos, e a gente começa a ver, então, esse potencial, né? Inclusive a dança inclusiva, que a gente começa a perceber que em determinado momento se achava que apenas um corpo devidamente com potencialidades era apto a dançar. A gente vê que todo o corpo passa a ser um corpo apto à dança. Então a gente vê que a dança foi ocupando uma série de lugares estratégicos e muito importantes. Então isso era o começo da conversa, eu queria situar isso. E daí começar a apontar alguns aspectos aí. E talvez eu vá começar com o menos usual, que a Anete já citou, que é da gente pensar que sim, a dança é um campo de produção, de renda e geração de empregos. Ela não é só um espaço de lazer e de entretenimento. Hoje, a dança, né? Hoje não, né? Historicamente a gente viu isso, mas hoje fica mais evidente de que sim, a dança é um espaço de geração de renda e de empregos importantíssimos. Se a gente pegar só esse dado que eu trouxe aí, de termos 103 escolas em Porto Alegre, tu imagina quantos professores estão atuando, que tem uma secretária, que tem alguém que cuida da contabilidade, que todas as escolas fazem espetáculos, né, que alugam teatros, que produzem figurinos, cenários, fazem divulgação. Então, assim, é toda uma cadeia produtiva que não pode mais ser ignorada. Infelizmente, a gente ainda percebe uma dificuldade de enxergar isso, né? Ou de algumas pessoas achar que tem que procurar outra atividade porque a dança é um passatempo. Não, a dança é uma profissão. A dança gera renda e a dança gera uma série de empregos, e a gente precisa começar a sinalizar e falar disso. O segundo tópico que eu selecionei aqui é que o outro aspecto, a dança é uma forma valiosíssima de conhecimento do nosso corpo, da gente entender melhor esse corpo que se move, e, consequentemente, esse corpo que respira, esse corpo que tem uma circulação, né, que precisa ser devidamente cuidada, este corpo, enfim,
que tem uma memória e que a dança é decisiva, já está cientificamente comprovado os benefícios que a dança traz para uma série de aspectos de uma saúde deste corpo. Mas mais do que isso, do que melhorar a saúde, permite quem faz dança, e quem já fez pelo menos na aula, do quanto é refinado o conhecimento de corpo quando a gente faz uma aula. Não só do alongamento e da tonificação, mas da potencialidade do uso desse corpo. Então, segundo aspecto que eu gostaria de destacar é esse, né, da capacidade de conhecimento sobre o nosso corpo que a dança traz, e por isso, mais um aspecto da importância, né, da dança na nossa sociedade. Então, o ponto que eu queria também é só contribuir, primeiro que os cursos superiores, né, eles também foram importantes para um conhecimento mais afinco desse pensamento que tu colocas, assim, do que pode ser hábil realmente, né, ao corpo, desse autoconhecimento. Eu também fiz fiz uns lembretes, o quanto as atividades artísticas e suas habilidades assim combatem e estimulam o cérebro. Na idade que eu estou já chegando, vamos dizer, aos 60 anos, que para mim não é mais terceira idade, eu não me sinto assim porque a dança me deu uma outra carga. Eu cheguei diferente por causa da dança. Eu sou a prova que a dança, o meu corpo me provou que realmente faz diferença, né? Trabalhar com dança como eu fiz, eu pratiquei dança a vida inteira. Primeiro eu estimulo o cérebro, né? Que é super importante. A memória, a questão da memória que vai desencadear várias doenças, né? Outra coisa que eu apontei também, o combate à depressão, que é um apontamento hoje importante. O Rio Grande do Sul é um dos maiores, né, o número de pessoas com depressão. Então, também é outro aspecto, e é um aspecto assim de hormonal que a dança provoca e realmente trabalha, né? Então, são várias questões que podem trazer, e a gente, como o Ayrton coloca, hoje a gente tem estudos que comprovam, que se torna óbvio para a gente, mas que eu acho que também às vezes falta espaço onde a gente possa falar sobre isso, pontuar, né? Justificar de forma mais com afinco essas questões importantes. E daí, como terceiro aspecto que eu trago, é assim, bom, tá, mas então vocês estão falando de dança como uma atividade física. Para isso a gente já tem o esporte, né? Sim, e o esporte tem seu lugar e tem essa competência enquanto atividade física. Mas a dança, a gente precisa destacar que ela agrega ainda um outro valor, que é a questão do universo do sensível. A gente está falando de arte, a gente está falando de imaginação, a gente está falando de inventividade, de criatividade. E não é à toa que isso que eu estou falando, imaginação, criatividade, tem sido destacado em inúmeras profissões. Hoje, os profissionais que se destacam, seja nas ciências ou seja na tecnologia, estão precisando de um acionamento dessa criatividade, dessa inventividade, dessa imaginação, que já está, né, na própria prática da dança enquanto atividade física. Então, a gente pensar a dança como isso que vai trabalhar um corpo, né, um treinamento físico de um corpo, mas é um treinamento que vem junto com esse universo do sensível, de se perceber, de perceber o outro, de perceber o mundo e de pensar outros modos possíveis para esse corpo no mundo e com os outros. E isso está aí, né? Se a gente não teve a habilidade de trazer isso com tanta propriedade, está o tempo todo sendo sinalizado na educação, né, no mundo empresarial, e a dança faz isso com excelência extrema. Então, o terceiro tópico que eu queria colocar é: gera renda, gera emprego, né, promove o bem-estar e saúde desse corpo, e ainda faz isso de uma maneira lúdica, de uma maneira que mexe no universo do sensível. Essa questão do universo sensível também é tão natural e tão imponente para mim, porque eu trabalhei com a sensibilidade desde os meus 2 anos de idade. Meu pai era um artista também, me colocou no Belas Artes
com 2 anos de idade. Então, é um universo que antigamente se tornava tão paralelo e hoje também é uma questão tão importante, tanto como tu coloca no meio empresarial e ressalta tanto essa filosofia positiva das questões mais do sensível, da percepção cognitiva e da percepção sensível, e eu acho que são questões tão simples também, mas que a gente também tem que falar e reforçar, que a dança trabalha não só com as práticas corporais, né, que são essas habilidades que vão dar estímulos hormonais e trabalhar com a musculatura, com a correção postural, mas também com esse conceito de conhecer o outro, entender o que eu sou, quem eu não sou e para onde eu posso ir entender outras coisas. Essa tal de identidades culturais diferentes que tem tanto agora, que tanto fala, e a gente tem tanta naturalidade de convivência através da dança. Então, esse terceiro aspecto aí, e eu somo a isso, então, isso, quando tu tá nesse universo do sensível aí, e da percepção, tu tá mais atento à questão do outro. E daí trago esse outro aspecto importante, que a dança é uma atividade coletiva e comunitária. Ou seja, a gente, por mais que possa ter os solistas, a dança é uma atividade usualmente feita em grupo. E isso traz uma série de outras questões importantíssimas, porque para a tua dança acontecer, não basta tu executá-la bem, né? O outro e a outra que está contigo e o nosso grupo precisa também. Então tu começa a ficar mais atento que tu não está sozinho no mundo, né? E que tu faz parte de um universo mais amplo, né? E começa a perceber que existem outras pessoas. Então, eu acho que esse vínculo comunitário e coletivo é outra coisa muito importante que a dança traz. E, por fim, para fechar esse ciclo aí, quando tu faz também esse movimento de integração, de coletividade, vem uma outra questão fundamental para a gente pensar a importância da dança, especialmente nesse mundo, nesse momento que a gente está de mundo, que é a diversidade cultural, né? A gente está num mundo globalizado, em que todas as coisas se aproximam e que a gente está convivendo o tempo todo com as diferenças. E a gente tem visto o quanto tem sido difícil lidar com as diferenças desse mundo. Então, a dança também promove o respeito e a tolerância com a diversidade. E daí aqui, arrisco dizer que toda a dança tem isso como princípio. Senão, ela não funciona. E então, é muito bacana a gente estar aqui, inclusive, num festival em que celebra essa diversidade. A gente vê que aqui tem inúmeras formas de expressão de dança, que sobe no palco aqui e que durante os dias dos festivais se apresentam, e é um pouco disso que a gente vê na dança. Então, né, esses aspectos todos que eu destaquei aqui isoladamente, mas que na verdade eles fazem todos parte, né, de uma prática que acontece integrada. Né? Não tem separado, agora eu trabalho uma musculatura do corpo e a respiração, e aqui eu trabalho sensível, e aqui eu vou promover renda e emprego, e lá eu vou respeitar a diversidade. Não, gente, a dança consegue integrar isso tudo, e eu acho que este é a grande questão que dá para a gente perceber a magnitude desta importância na sociedade de hoje. Isso aqui que eu queria te perguntar, então, se tu podia trazer, colaborar para a gente conversar, ouvir. Fala um pouco para a gente, porque eu acho que tu tem bastante conhecimento do que acontece nas comunidades, com os professores dentro das escolas de dança. Fala um pouquinho para a gente, porque a gente às vezes está longe sobre isso e tu tem um contato tão natural. E é tão importante que todo mundo saiba, porque eu acho que também mostra a importância da dança numa comunidade, sabe? Que é aqui em Porto Alegre, que talvez não é todo mundo que tem acesso. Conta-se um pouquinho sobre como é essa evolução. Como é que tu está vendo, como gestor da dança aqui, a importância dessa evolução
comunitária, vamos dizer assim, dos professores dentro das escolas que tu conduz, onde tu observa, tu dá aula. Fala um pouquinho. Eu acho que isso, assim, então, eu salientei esses aspectos e depois eu queria meio que pensar numa possível finalização que a gente vai conduzindo, porque, assim, se a gente olhar para tudo isso que a dança promove, a gente vai perceber que a dança tem um papel fundamental, não só no âmbito artístico, mas no âmbito educacional. E, inclusive, no âmbito de uma coisa que é uma palavra-chave no nosso mundo, que é segurança. Né? Às vezes a gente não associa essas coisas, mas a gente começa a perceber, sim, que um aluno, né, que vivencia a dança tem uma série de benefícios de aprendizado, né, na escola, de convívio na escola, e que passa a ter uma perspectiva de futuro também, que é muito mais eficaz do que combater a violência, né, que também é outro tema que está aí atravessando a nossa sociedade. Eu li uma pesquisa agora, pena que me veio agora, já não trouxe o dado, mas nos Estados Unidos eles fizeram uma pesquisa que para cada dólar investido, né, numa formação sensível de uma criança, e aqui a gente podia esticar para dança, eles não falam de dança especificamente, mas numa formação do sensível de uma criança desde a primeira infância, tu economiza 10 dólares lá adiante em questões de segurança pública e outras medidas que tu tem para combater uma série de aspectos que a gente está aí tentando sanar na nossa sociedade. Então, trago isso para tentar responder aí o que tu levantou, que sim, né, a importância dessa dança se capilarizar e não estar disponível, né, poder ter acesso a toda uma população. A gente pensar, sim, nessas formas da dança poder chegar, e ela chega, às vezes, com a colaboração do poder público, que deveria fazer esse papel, e às vezes não consegue ou não enxerga essa importância, mas mesmo quando isso não acontece, a gente vê que a dança está acontecendo, né? Porque aquilo que eu falei lá do começo, ela tem uma relevância social tão importante que mesmo quando não existem os mecanismos favoráveis, ela aparece e ela acontece. E a gente vê isso, e daí vou dar um exemplo bem próximo que eu posso falar. A gente implantou 5 escolas preparatórias, né, no município de Porto Alegre, em escolas da periferia, em zonas de alta vulnerabilidade, e a gente pôde ver essa transformação. A gente tem um documentário onde a gente tem o depoimento de jovens e crianças dizendo, um deles, eu nunca vou esquecer, ele diz, até eu fazer aula de dança, eu não tinha amigos, eu ficava sozinho no recreio. Depois que eu comecei a fazer aula de dança, as outras pessoas começaram a me enxergar e me inserir no grupo delas. E além disso, dos próprios alunos, a gente começou a ver como a dança tinha um alcance nas famílias e na comunidade. Agora a gente fez um evento recente, onde a gente exibiu esse documentário, e depois da exibição, o pai de 2 alunas veio falar. E ele comentava, no começo, eu não tenho muita instrução, então no começo, quando minhas filhas foram para essa coisa de dança, eu comecei a pensar, mas o que elas querem? Isso é coisa de maluco, né? Fica rolando, e fica girando, e fica se debatendo, e daí ele disse, eu tive que desmanchar o meu preconceito e a visão, porque eu vi o quanto a dança transformou as minhas filhas, e transformando as minhas filhas, transformou a minha família. E hoje eu fiz questão de vir aqui para dar esse depoimento, porque eu sou uma pessoa que vou defender a dança, seja onde ela estiver. Então a gente começa a perceber a importância dessa democratização e de ampliar esse acesso, né, a todas as camadas da população, né? E daí por isso a importância de pensar essa diversidade, essa pluralidade, né? Não só uma dança, ou esta dança, ou aquela dança, mas todas essas danças que podem interessar, mais populares, mais clássicas, mais tradicionais, mais contemporâneas, ou seja, a dança está mostrando a sua importância e tudo que ela pode gerar e promover.
Eu venho acompanhando também, eu acho que é até um momento bem salutar, vamos dizer, de tanto como quando tu fala de geração de trabalho, para pessoas que estão buscando trabalho, e mostrar que esse trabalho é um trabalho acessível e que contribui, né, quanto esse rendimento, o resultado que a gente está vendo, né, que eu coloco como uma alfabetização, sabe? É alfabetizar algo, como tu disse lá no início, que sempre me vem também, que as coisas são tão óbvias para a gente que está inserido dentro da dança há tanto tempo. E parece tão difícil a quem está do outro lado, que nos assiste, que nos fica contemplando apenas. Então, também dar os parabéns à dança, à dança, por ela ter essa importância, né? Para mim, para minha vida, sempre teve, e também agregou muito na questão de vitalidade, tanto física como mental, e quanto também eu vivi desse trabalho a vida inteira. Eu fiz a minha carreira, mesmo quando eu comecei em tempos bem, mas vamos dizer, complicados, que eu, inclusive, fazer história, porque ainda não havia faculdade de dança. Então, eu optei pela história, depois tive que fazer uma pós-graduação em dança. Enfim, eu acho que o trabalho que está sendo feito, eu acho que tu é uma pessoa importante também, tu é uma figura importante, imponente, para abrir essas provocações. Tu abre provocações e faz a gente fazer reflexões bem, que se tornam, como tu diz, sabe, às vezes óbvias, mas que não são, não. Sabe, acho que essa questão que tu colocas também, que da falta de apoio político, eu acho bem indigesto, sabe? Porque também a gente está vivendo um momento bem difícil, que a arte, que para mim é quase algo salvador, eu sou meio também antiga, dizer que Salvador não é tão bom assim, mas para mim, que sou mais antiga, eu vejo dessa maneira, acho que ela traz cultura, e cultura é o que representa um lugar, é o que representa o país. E eu acho que hoje a gente está vendo um momento, vamos dizer assim, mais nebuloso, de como vem, né, a arte, de quem faz arte. Então, e por esses lugares das escolas, alfabetizando, trazendo essas pessoas para esse universo do sensível, da percepção cognitiva, de práticas infinitas que a dança pode alcançar, da criatividade, tudo que tu colocasse, eu acho sensacional, sabe? Eu acho que tu está fazendo um trabalho contribuindo muito da importância da dança aqui em Porto Alegre, sabe? Obrigado. E assim, acho que está terminando o nosso tempo, então vou conduzindo para uma possível conclusão, né? Não é uma conclusão provisória, né? A gente está sempre repensando todas essas questões e como a vida é dinâmica, viva, vívida e pulsante, então a gente tem que estar sempre revendo, né? Mas essa coisa que eu ia dizer, a dança é tão fascinante que a gente que dança, a gente quer dançar, né? Porque é fabuloso, quem já teve essa experiência sabe, mas a gente precisa ocupar espaços como esse aqui, e que bom que um festival como esse abre, porque a gente precisa ainda, tem boa parte da sociedade que precisa ter esse entendimento, e a gente precisa, sim, né, parar um pouco de dançar e falar um pouco disso que a gente faz e que faz tão bem para a gente. E para finalizar, eu queria dizer que a gente está num momento mundial, né, local, mas mundial, tão cheio de desafios na nossa sociedade a serem resolvidos ainda, que eu acho que eu gostaria de terminar dizendo que, com todos esses aspectos que eu falei aqui, que a dança promove, né, positivos e benefícios que ela pode trazer, acima de tudo, eu acho que a dança é uma forma de ajudar a gente a se tornar mais humanos. É incrível que a gente né, faz parte da raça humana, somos seres humanos, mas a gente está vendo um mundo tão cheio de barbaridades, né, de barbáries tão desumanos. E eu acho que a dança tem um papel fundamental para a gente concluir aí, de lembrar dessa humanidade, de resgatar essa boa humanidade que a gente tem de convívio, de bem-estar, de solidariedade. Eu acho que encerro aqui pontuando isso, porque eu acho que o mundo precisa disso muito e urgentemente. Então, que a gente agradeça e reconheça tudo isso
que a dança nos traz. E as minhas palavras de encerramento é a questão que coisa boa que tem um festival de dança presencial pela frente. Vão vir alguns dias que tudo isso que a gente colocou, algumas reflexões que a gente fez, a gente vai poder agregar, trocar novamente de forma presencial, que fazia tanto tempo que a gente não podia aproveitar esse espaço para dar uma parada e falar sobre tudo isso de novo, sobre a dança, tudo que acontece com ela, o que está acontecendo agora, e trazer momentos que são tão importantes e prazerosos. Então, também parabéns ao festival, ao Swing Dança, de oportunizar, de abrir espaço, essas brechas para que a gente possa falar alguma coisa que a gente convive há tanto tempo e talvez agregar e também compartilhar com outras pessoas. Então, obrigado pela participação, Anete. Obrigado pela nossa colega que ajudou a traduzir aqui essas nossas reflexões e que a gente siga reconhecendo, valorizando e celebrando a dança.